Quando foi que você entendeu qual era a sua missão, qual era o seu propósito, qual é a relação da sua avó materna na sua história, que eu fiquei emocionada quando você me contou. É uma coisa muito bacana que até na época eu não entendia como um propósito, não entendia como uma missão. Mas eu desde muito criança, eu morei muitos anos com os meus avós, com a minha avó materna. Meus pais estavam em São Paulo, minha avó morava no interior, e meus pais estavam construindo a vida deles e não conseguiam ainda ficar comigo. Então, morei com a minha avó e aí eu prometi para ela que eu não a deixaria morrer, né? Eu tinha uma ligação muito forte com ela e me desesperava pensar que um dia eu iria perder aquela pessoa que era uma referência para mim. E fiz essa promessa para ela e desde então comecei a sempre pesquisar sobre questão de longevidade. Aí nas fases iniciais a gente lia a coisa dos que os antigos, eh, se a gente pegar livros antigos falam do elixir de longa vida, né, tinha os alquimistas falavam que existiria um elixir. Teve até um viajante espanhol, Ponce de Leão, que ele passou grande parte da vida dele procurando essa fonte, Buscando. exato, e ele achava que ia encontrar em algum lugar, então ia viajando para vários lugares para procurar essa fonte. E aí eu comecei a pesquisar essa área, comecei a olhar para essa área, eu não diria pesquisar, porque eu ainda não era um pesquisador, né, Mas você era um buscador já genuíno, né, um eu era curioso curioso. genuíno. Exatamente. E aí eu sempre tive um sobrepeso, uma obesidade grau 1, tá, que é o primeiro grau da obesidade. Eu tinha 1,70 m e pesava em torno de variava entre 95 a 99 quilos. Lutava jiu-jitsu, comecei a lutar jiu-jitsu com 15 anos, exatamente porque até então era uma criança que não tinha nenhum tipo de habilidade esportiva e precisava emagrecer. No jiu-jitsu eu acabei me dando bem, eu acabo sendo bastante obstinado com as coisas que eu faço. Aí eu comecei a competir faixa azul, roxa, marrom faixa azul, roxa e marrom, e eu conseguia ganhar campeonatos mesmo naquele peso, lutando com pessoas que eram maiores que eu. Aí eu cheguei na faixa preta, a faixa preta é uma hora que as coisas se nivelam. Hum. Porque azul você vai treinando até você vai ficando melhor, as pessoas que são melhores que você vão passar por outra faixa, e uma hora você domina a sua faixa. Agora na faixa preta estão só os Tá melhores? todo mundo. Todo mundo que chegou lá é Os muito mais ranzinza. experientes, o enfim, né, vamos lá. Aí na faixa preta eu entrei e eu só apanhava. E Aí eu falei: "Cara, eu preciso emagrecer", né. E nessa época eu estava no 4º ano de medicina, fiz medicina na USP, e comecei a tentar estudar tudo como eu conseguiria emagrecer. Não encontrei na faculdade as respostas, tá. Eu comecei a fazer na época uma liga de obesidade, né. Tive aula com excelentes professores, e eram professores da USP, Alfredo Halpern, Geraldo Medeiros, os grandes especialistas na época de obesidade. Só que era uma abordagem muito para tratar a obesidade mórbida, eram pessoas que não faziam exercício, era aquela abordagem: "Vamos dar medicamento muito forte ou vamos operar para curar". certo. E eu queria emagrecer usando esporte, eu queria emagrecer usando estilo de vida. Então já era hoje a gente fala muito da medicina de estilo de vida. Uhum. Na época, não é que ela não existia, ela até existia nos Estados Unidos, mas eu não tinha acesso nenhum a ela, né. A gente tá falando desde 2002, 2003. E aí eu comecei a entrar em fóruns americanos que falavam sobre esporte, eram fóruns de fisiculturismo, fóruns aí que falavam sobre performance de lutadores de wrestling, porque era o que era o esporte que era mais parecido com o meu, com o jiu-jitsu. E fui aprendendo com eles. Existia até um médico, o Fred Hatfield, que ele tinha vários livros que falavam sobre essa questão de como o esporte, de como o estilo de vida vai impactar no seu emagrecimento, na sua qualidade de vida, na sua performance esportiva. E foi quando eu consegui emagrecer, bati 73 quilos, cheguei na faixa preta. Na faixa preta eu fui vice-campeão paulista, tive e foi uma coisa boa, porque na época eu estava em dúvida se eu ia seguir carreira no jiu-jitsu Sim. ou se eu ia terminar a medicina, porque eu tranquei um ano a faculdade para lutar. É isso que eu ia te perguntar, como fazia? Porque eu fui atleta e eu treinava 5 vezes por semana, 5 horas por dia, uma baita disciplina, uma faculdade de medicina, eu entendo que é integral. É. E até quando você tá dormindo, deve estar tudo maquinando lá dentro da cabeça. Até o 4º ano eu consegui levar os 2 muito bem, Tá. porque eu treinava o jiu-jitsu das 6 às 7h30, aí eu treinava musculação das 7h30 às 9h e jiu-jitsu novamente das 9h às 10h30. Quando chegava perto de campeonato, 3 vezes por semana eu treinava às 7h também. Uhum. Dava até o 4º ano. No 5º ano a gente começa a ter plantões, começa a fazer um internato, quem é estudante de medicina sabe o que eu tô falando. E aí começou a ficar difícil, eu entrei no 5º ano, foi quando eu peguei minha faixa preta. Eu falei: "Cara, eu queria ser campeão mundial na época de jiu-jitsu, né, eu queria
chegar no melhor lugar. E aí eu tranquei a faculdade. Imagina meus pais, né? Eu fazia medicina no USP, virei, cheguei pra eles em casa assim, ó, pior que eu não falei nem que eu tava trancando. Eu falei, eu quero virar lutador de jiu-jitsu. E aí, como foi isso? Meu pai ficou um bom tempo sem falar comigo. Opa. E a minha mãe é uma mulher incrível, ela me apoiou. Se eu tivesse ido para ser lutador de jiu-jitsu, ela iria, acho que, ter tanto orgulho do filho dela como ela tem hoje. Minha mãe foi uma grande apoiadora na minha vida a vida inteira. Uau. E dentro de casa, duas referências, duas reações totalmente diferentes. É o que eu falo. Gente, quando você vê uma pessoa de sucesso, entende o tanto que essa pessoa foi questionada, o tanto que duvidaram dela. Então é importante a gente trazer isso, porque muitas vezes a gente só vê a história boa, né? O resultado alcançado. Você vê a pessoa que deu uma baita guinada, que deu certo, mas você não vê que dentro da própria casa ela foi questionada e que houve até um problema familiar. A minha mãe passou por isso quando engravidou de mim. Minha avó ficou 5 anos sem falar com ela e o meu avô acolheu. Então, quando eu ouço essa história, é muito parecido assim com o que eu me lembro. E a estrutura que você teve que ter, né? Ser fiel ao que você queria num momento em que você ainda era um jovem ali conquistando sua vida, conquistando sua independência. Baita coragem, né? E talvez, se eu não tivesse tentado ser campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta, eu não teria aprendido coisas que hoje me trouxeram no lugar que eu estou. Né? Às vezes você tentar alguma coisa com muita força, pode ser até que você não consiga, mas o aprendizado que isso envolve. Aí naquele ano eu comecei a treinar, quando eu cheguei nos 73 quilos, fui vice-campeão, procurei um treinador que treinava todos os campeões, esse treinador me treinou por um mês e falou para mim, Thiago, você não é uma pessoa que tem os membros muito, muito grandes, né? Você é uma pessoa um pouco mais curta, você não é longilíneo, você não é tão flexível. Hoje o jiu-jitsu, ele vai premiar as pessoas que são mais longilíneas e que têm uma flexibilidade maior. Portanto, você nunca vai ser o melhor do mundo no seu peso, né? Uhum. Só que aí já não era uma opinião de alguém que não entendia, era um treinador realmente que mostrou isso. E aí foi importante para mim, né? Falar, putz, já que eu não vou ser o melhor no esporte que eu escolhi, ok, vou voltar para a medicina e vou tentar ser o melhor no que eu faço.